Olá, sejam bem-vindos ao meu humilde canal. Que nós tenhamos um ano de 2021 muito bom, melhor do que este que passou. Bom, esta é a primeira mini aula que eu gravo esse ano. Gravo especialmente para os meus alunos do Maestro Heitor Villa-Lobos. Aqui nós vamos falar um pouco sobre os setores da economia. Já ouviram falar nos setores da economia? Os setores da economia se dividem em primário, secundário e terciário. Vamos entender o que significa cada um destes setores da economia. O setor primário refere-se às atividades econômicas que extraem os elementos da natureza. Como, por exemplo, vou colocar a imagem para vocês, nós temos aqui uma figura ilustrando a criação de animais, pecuária, cultivo. Podemos englobar aqui também o extrativismo vegetal, a pesca, a mineração. São todas atividades que extraem elementos da natureza. Por essa razão, são chamadas de atividades do setor primário, aquelas atividades que primeiro extraem da natureza os elementos. Elas estão muito vinculadas à área rural, ao campo. Por essa razão, geralmente, quando nós pensamos no setor primário, vem à nossa mente as atividades que ocorrem no campo, embora algumas aconteçam também nas cidades. O setor secundário é o responsável pela transformação daquilo que o setor primário extraiu da natureza. Então, eu estou falando basicamente aqui do setor industrial. Nós temos aqui um exemplo na figura mostrada, uma linha de produção de automóveis bastante automatizada, bastante mecanizada, onde nós vemos funcionários e uma série de componentes tecnológicos que auxiliam, que dão celeridade, aceleram o processo produtivo. Então, o setor secundário é o setor responsável pela transformação dos elementos que são extraídos pelo setor primário. O setor secundário, inclusive, ele atende também ao setor primário. Nesta figura, por exemplo, nós temos uma máquina, um equipamento produzido na indústria que se refere ao setor secundário. O setor primário, o setor de produção agrícola, adquiriu este equipamento produzido no setor secundário para agilizar a produção, melhorar a produção das suas atividades de cultivo. Isso mostra uma relação bem interessante entre o campo e cidade. Nós temos atividades rurais, como a produção de alimentos, produção de cereais, que são subsidiadas, são feitas com o auxílio da aquisição de equipamentos e máquinas construídas pelo setor secundário, nas indústrias, que na maior parte das vezes ficam nas cidades. Então aqui nós temos uma relação entre campo e cidade muito bem mostrada pela figura. Pois bem, e o setor terciário da economia? O setor terciário da economia é o responsável pelo comércio e serviços. Este setor é aquele que mais contribui para o PIB do nosso país hoje em dia. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. É a soma de toda a riqueza gerada por todas as atividades econômicas ao longo de um ano. E hoje, como o nosso país se urbanizou muito, hoje, como a maioria dos brasileiros vive em cidade, nós já vimos isso numa outra aula, nós temos o setor terciário como o maior responsável pelo PIB, pela geração de riqueza no nosso país. Provavelmente, se você olhar ao redor, pessoas da sua família, amigos que já trabalham, elas provavelmente trabalham no setor terciário, ou trabalham em comércio, ou trabalham em serviços, porque é o setor que mais emprega, principalmente nas áreas urbanas. Então nós temos aqui, por exemplo, um supermercado, que é um grande exemplo de comércio, onde nós temos a oferta para a população em geral, para os consumidores em geral, de diversos produtos, tanto aqueles produzidos no campo, como mostra aqui a prateleira, as frutas, como produtos industrializados. Então observem que os setores da economia, eles se interconectam, os setores primários, secundário e terciário, eles se interconectam. Um acaba influenciando o outro. O setor terciário, o setor de comércio, obviamente, precisa do setor primário para produzir legumes, frutas, cereais, alimentos de um modo geral, que são ofertados à população.
E também precisa do setor secundário, precisa das indústrias, das atividades de transformação, porque também o setor varejista, o setor de comércio, vende muitos produtos industrializados. E o que são os setores de serviços, que também fazem parte do setor terciário da economia? São todas as outras atividades que oferecem algum serviço à população, algum serviço à sociedade. Aqui, por exemplo, nós temos a foto de uma médica. A médica, os médicos de um modo geral, são profissionais que atuam no setor terciário da economia porque eles oferecem um serviço à população. Podemos colocar como exemplo também nós professores. Nós professores somos trabalhadores do setor terciário porque somos trabalhadores do setor de serviços. Nós oferecemos um serviço à população, um serviço educacional no caso. E aqui a gente pode colocar advogados, podemos colocar engenheiros, podemos colocar trabalhadores de manutenção, qualquer tipo de trabalhador e trabalhadora que ofereça um serviço à população é enquadrado como setor terciário, porque está dentro do setor de serviços, ou seja, nós temos então, como eu falei, um setor terciário hoje que é o maior responsável pela produção de riquezas no nosso país, que é o maior responsável pela geração de empregos, mas é um setor que obviamente depende do setor secundário, que é o setor de transformação, são as indústrias, que também depende do setor primário, que é o setor que extrai da natureza os elementos necessários. O setor primário, por outro lado, depende do setor secundário, porque o setor secundário fornece máquinas, insumos, produtos que são usados nessa produção. O setor primário também depende do terciário, porque é o setor terciário que comercializa na ponta, no final, os seus produtos para o consumidor. Então, espero que tenha ajudado um pouquinho vocês a entenderem os setores da economia. Vou gravar um outro vídeo em breve falando sobre essa relação campo-cidade de modo mais específico e espero que tenham gostado desse vídeo. Voltem sempre, um grande beijo e, como eu falei lá no início, que tenhamos excelente ano de 2021. Tchau, tchau.